Não ficar com... Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer tê-los aqui acompanhando esse evento da Emerge, do nosso Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e Mediação. Eu tenho a honra de receber meus queridos amigos e colegas de jornada, colegas de trabalho, doutora Márcia Calainho, Humberto Dalla, Samantha Pelágio. Muito bom estar aqui com vocês, reencontrá-los, estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar sobre temas que são tão importantes para a gente, temas aos quais a gente se dedica, que fazem parte do nosso dia a dia profissional e pessoal, e a oportunidade que a Emerge nos traz de dar continuidade às discussões, à troca de conhecimento, troca de informações em torno da mediação, da política pública da consensualidade em todas as suas vertentes, seja nas vertentes na vertente acadêmica, de pesquisa, seja na vertente jurisdicional, seja na prática dos outros setores do conhecimento, como além do universo jurídico, das outras ciências, das outras atividades, como psicologia, pedagogia, antropologia, enfim, esse saber transdisciplinar que é a mediação da política da consensualidade. Então, é um prazer renovado estar aqui com vocês. Espero que nós tenhamos aqui um bom par de horas para conversar sobre todas as questões que vão ser apresentadas aqui pelos meus amigos Márcia Calainho, Humberto Dalla e Samantha Pelágio. Eu justifico aqui a ausência do desembargador André, em razão de compromissos de ordem particular. E já deixo aqui o registro dos meus parabéns, hoje é aniversário dele, sugiro que todos liguem para ele e enviem suas mensagens de carinho para esse nosso querido amigo e líder que dirige a Escola da Magistratura com tanta eficiência e tanto afeto. O desembargador André é aquele cara que está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso deixa a gente muito feliz. Então, meu boa tarde a Márcia, Humberto, Samantha, tudo bem com vocês, né? Já nos falávamos Tudo aqui ótimo. ainda há pouquinho. Bom, minha gente, mais uma vez a gente está aqui reunido nesse evento, nesse webinar, para falarmos, então, não somente da política pública da mediação, mas para trazermos aqui a importante contribuição acadêmica que a gente acaba de trazer, que é o lançamento maravilhoso de uma obra que foi sob coordenação da Márcia, né? Que é Mediação, Medo e Esperança. Não é isso, Márcia? Isso. Que eu tive a honra de prefaciar e os nossos colegas aqui também participaram com seus respectivos textos, seus artigos. É uma obra atualíssima, que fala de temas relevantes da mediação e da política pública da consensualidade. Nós vamos debater aqui alguns desses temas, né, trazidos tanto pela Márcia quanto pelo Humberto e pela Samantha, né? Nessa ordem, daqui a pouco eu passo a palavra para a Márcia, para então dar início às nossas discussões. Mas eu queria antes fazer umas colocações aqui bem, que eu acho que sejam pertinentes. Nós estamos aí num período de pandemia, que nos impõe um distanciamento individual, que passa a ser um distanciamento coletivo, e coletivo individualizado, né? Porque cada um na sua casa. E isso traz para a gente uma rotina absolutamente nova. O que era para ser absolutamente tradicional, normal, passa a ser o inverso, passa a ser o novo. Então, ficarmos em casa e não sairmos para as nossas funções profissionais diárias acabou sendo algo novo para nós que vivemos nesse contexto contemporâneo, praticamente em função do nosso trabalho, né? Vivemos em função do trabalho, né? Somos homens fabris, homens, né? Homens voltados à atividade profissional, homens e mulheres voltados a atividades profissionais. De modo que, quando isso é interrompido e a gente
então volta para o recolhimento domiciliar, a perspectiva de realidade muda por completo, porque a gente passa a ter formas de relacionamento absolutamente diferentes, tanto na vida profissional, pelo próprio distanciamento, né? À medida em que a gente não tem mais aqueles encontros diários, das rotinas diárias, nos ambientes próprios de trabalho, ou seja, o contexto de trabalho é temporariamente desmontado, e as relações em que acontecem também são modificadas, e a gente transfere isso para um ambiente tecnológico, como a gente está fazendo aqui, né? De uma certa forma, nós estamos trabalhando, e estamos trabalhando mediados pela tecnologia. A tecnologia, então, é a grande mediadora das nossas relações, porque ela é a intermediária indispensável para que nós possamos manter um sentido de coesão social. E sem ela estaríamos absolutamente isolados nos nossos lares, como numa era pré-moderna, em que a gente morava não em aglomerados urbanos, mas em instâncias rurais muito distantes uns dos outros, ou, no máximo, próximos a pequenos agrupamentos. Então, de certa forma, a gente volta a uma etapa pré-moderna, né, pré-industrial, né, pré-cidade, né, e o que só é rompido por força da tecnologia, que permite que a gente esteja aqui uma completa subversão da relação tempo-espaço que normalmente a gente tem, porque suprimimos a distância, portanto, suprimimos o espaço e subvertemos o tempo. Nos encontramos todos juntos, no mesmo momento, embora cada qual num espaço diferente, mas unidos por uma tela, por um sistema que nos permite, assim, coletivamente, estarmos juntos e compartilhando. Isso para o ser humano é inédito, né? É inédito nessa escala, porque desde as formas tradicionais de transmissão de comunicação, de transmissão de informação, de troca de informação, talvez tenha sido os primeiros impressos, né? Os primeiros impressos permitidos pelo invento de Gutenberg. Então, de lá para cá, a gente passa pelo impresso em série, depois pelo, pela telegrafia, e aí pela radiofonia, pela televisão e pela internet, e agora por sistemas que nos permitem, então, numa escala muito maior do que aquela que a gente estava acostumado. E isso traz uma série de consequências também para a nossa relação. Porque quando a gente está dentro da tecnologia, ou mediados pela tecnologia, nós nos comportamos a partir dos parâmetros que a tecnologia nos fornece. Não temos mais a liberdade de agirmos como seres absolutamente autônomos. Não. Somos seres, nos transformamos em seres tecnologizados na medida em que nos submetemos à normatividade, a uma regra técnica, né, desenvolvida por especialistas em tecnologia, que não são legisladores, mas que conformam a nossa vida, criando normas de dever ser para nós, que somos do direito, né? O que é também absolutamente inédito. Portanto, a tecnologia se torna essa grande mediadora. Isso, claro, vai suscitar uma série de questionamentos que têm sido feitos, né, sobre a presença, o domínio da tecnologia como o grande fator de mediação das interações individuais, das interações sociais, né? E a mediação, ela, nesse sentido, também é subversiva, porque, a despeito da tecnologia nos impor certos limites e certas regras para essa relação, a mediação, com todas as técnicas que ela nos oferece, com todas a, a sua principiologia, né, o seu fundamento baseado nas relações dialogais, no diálogo e na identificação de pontos que possam convergir para a construção de uma nova relação melhor do que a anterior, em que as partes tinham algum tipo de discordância. A mediação,
ela é uma espécie de mediação dentro da mediação da tecnologia. Portanto, nós temos aqui dois instrumentos fantásticos, que um é a própria tecnologia, e o outro é o que a mediação pode fazer por dentro da tecnologia. Então, a mediação ela consegue, então, de uma certa forma, anular os limites que a tecnologia nos impõe, permitindo que a gente consiga, mesmo no ambiente virtual, realizar a própria atividade da mediação, que é a busca, a facilitação do encontro de interesses que possam ser convergentes para a ideação de uma nova relação que sucede à anterior conflituosa em melhores condições, portanto, permitindo aí uma continuidade dessas mesmas relações em novos patamares. Então, assim, são dois temas muito interessantes, a tecnologia e a mediação. É algo que é absolutamente desafiador, mas que nós temos que nos defrontar e estudar e conhecer melhor, porque talvez daqui por diante se tornem inevitáveis. Do ponto de vista das relações mediadas, não tenho dúvida de que a tecnologia, essa tecnologia que a gente está usando, tecnologia digital virtualizada, ela se torna definitiva e cada vez mais aprimorada, né? No mundo do direito, isso faz muito sentido, porque talvez o universo jurídico seja um dos últimos a receber o impacto dessa onda da tecnologia. Ela está presente em vários outros setores, mas aqui no direito ela chega tardiamente. E onde tem relação humana tem conflito, e a chave, por meio da tecnologia, para resolver esse conflito, talvez seja, talvez a mediação seja mais apropriada, mais adequada, porque talvez ela é a que consiga extrair da tecnologia as melhores possibilidades de solução de controvérsias, né? De solução de controvérsias no sentido de identificar o conflito, de identificar os interesses reais subjacentes àquelas relações, em cima deles construir pontos de convergência que possam suceder à relação conflituosa por uma relação positiva, propositiva. Então, estamos diante aí de dois fenômenos recentes, tecnologia e mediação pela tecnologia, que são desafiadores para a gente. Para isso, conhecer bem a base da mediação, assim como conhecer bem os fundamentos por uma análise crítica da própria tecnologia, parece algo fundamental nesse novo normal que a gente deve viver daqui por diante. De modo que o nosso Fórum Permanente fica muito satisfeito de sediar, de abrigar uma discussão com as exposições que vão seguir sobre esses temas e sobre outros temas ligados à mediação e à solução de conflitos, acesso à justiça e solução de conflitos. E por isso a gente agradece mais uma vez à Escola da Magistratura, né, pela gentileza de nos acolher mais uma vez, como sempre, e ao desembargador André em especial, as meninas aí que ficam no background, tornando tudo isso possível, os nossos amigos aí também, os rapazes, Felipe, os outros. De modo, então, minha gente, agradecendo mais uma vez a acolhida e a presença de todos aí que vão nos acompanhar, passo, então, agora a palavra à doutora Márcia Calaim, minha querida amiga e colega, para dar continuidade. E permaneço aqui acompanhando vocês um pouco à distância. Ok? Então, bom evento para todos nós e até mais daqui a pouco. Márcia, é contigo. Bom, muito obrigada. Uma boa tarde para todos, para os nossos convidados, Samanta Pelágio e Humberto Dalla. E eu queria agradecer muito às pessoas que estão nos ouvindo, que participando desse evento, que nós estamos com 357 pessoas participando do nosso evento, e realmente é um sucesso de público.
Eu queria dizer rapidamente o seguinte: eu escrevi, para não me perder, que eu sou um pouco dispersa, vocês sabem, quem me conhece, então eu procurei escrever alguma coisa que eu acho importante que fique consignado nesse momento, que é o seguinte: publicar um livro é uma aventura que começa muito simples e prazerosa, mas se desenvolve de forma complexa. O que dizer de publicar um livro durante a pandemia? Quase impossível, né? Como divulgar, como lançar esse livro, como tornar esse livro público, esse livro do conhecimento das pessoas, né? Mas tudo isso para nós foi possível porque nós tivemos duas forças nos ajudando muito. Primeiro, a editora Cravo, que é uma editora portuguesa, nova, mas muito eficiente, que tem um foco em trabalhos acadêmicos e que realmente tornou isso possível, né? A parte de confecção, a parte de diagramação, de organização do livro, essa ação da editora foi muito boa, além de todo o sistema de divulgação em redes sociais. De outro lado, foi a indispensável ajuda e auxílio da Escola da Magistratura, que abriu para nós, essa já é a nossa segunda oportunidade, de trazer o nosso livro e poder divulgar esse trabalho de tantos autores que realmente se dedicaram a isso. Então, eu queria já abrir a nossa conversa agradecendo imensamente ao desembargador André Andrade e ao desembargador César Cury, que nos propiciaram essa oportunidade de lançar o nosso livro dentro dessa pandemia. Claro que em outra situação de não pandemia, nós estaríamos podendo lançar presencialmente, com um monte de pessoas e tal, aglomerando, mas a gente sabe que na pandemia a via tem que ser essa, como muito bem disse o desembargador César, usando essa tecnologia, sem a qual eu acho que nós estaríamos nessa pandemia todos surtados, né? E principalmente na Emerge, que a Emerge é esse espaço qualificado de disseminação do conhecimento, em que magistrados, membros do Ministério Público, advogados e estudantes de direito, que são alunos da escola e alunos de faculdades, que procuram a Emerge para receberem ensinamentos atualizados, modernos, e isso foi imensamente comprovado nessa pandemia, em que a Emerge fez mais de 40 ou 50 webinários com temas os mais variados possíveis e que realmente foi muito importante. Essa ideia de que a mediação é um instrumento importante, como ressalvou o desembargador César, se torna ainda mais destacado na medida em que a gente recebe essas pessoas, nós mediadores, recebemos pela via do Poder Judiciário essas pessoas que chegam à nossa sala de mediação levados por um conflito, por um problema que estão atravessando das mais diversas naturezas, e nós temos uma grande oportunidade de, recebendo essas pessoas nas nossas salas, nos colocarmos à disposição delas, né? Mais do que trabalhar conflito, o que nós precisamos trabalhar são pessoas, né? Trabalhar essas pessoas, ajudar essas pessoas a se emanciparem, se tornarem responsáveis por suas próprias decisões e principalmente que consigam, daqui para frente, num projeto de futuro de vida, possam resolver as suas demandas, entre elas, através do diálogo, através da abertura para o outro, para ver o outro como uma pessoa, e que aí, nesse caso, possivelmente, os conflitos que surgiram e surgirão
porque as pessoas estão em relação permanente, esses conflitos poderão ser por elas próprias solucionados de forma responsável. Então, esse novo paradigma que eu acho que é o grande salto de qualidade que o nosso NUPEMEC vai dar daqui para frente, é que o problema não vai ser focar no conflito de forma a permitir que o judiciário fique mais liberado para questões mais complexas e tal, como era, acredito, a visão passada de que para que servia a mediação e os métodos adequados. Hoje a gente tem certeza de que a mediação, assim como outros métodos, são, na verdade, oportunidades de emancipação das pessoas, né? Oportunidade de melhorarem a sua cidadania, e não é à toa que o NUPEMEC tem um C de cidadania, que é exatamente para que possa se inserir nas comunidades, nas sociedades, em demais espaços, que não aquele único que o judiciário oferece. Quer dizer, o que nós, mediadores, precisamos é aproveitar esse tempo, aproveitar esse espaço, aproveitar essa oportunidade e realmente trabalhar com essas pessoas um projeto de futuro. Um futuro em que as pessoas dialoguem, um futuro em que as pessoas se conheçam, um futuro em que as pessoas confiem umas nas outras, de forma a que os conflitos sejam solucionados entre elas próprias, sem buscar o judiciário. Esse é a nova onda que eu acho que no NUPEMEC, que é uma vanguarda, sem sombra de dúvida, o nosso NUPEMEC do Rio de Janeiro é uma vanguarda para o Brasil inteiro e mesmo para outros países. Quer dizer, nós temos um NUPEMEC que trabalha, que estuda, que se reúne, que cria supervisões bem fundamentadas e modernas e novas, e que não tem medo de discutir novas teorias, exatamente não só porque é um órgão que é um órgão de conhecimento, principalmente sob a direção do desembargador César, em que houve um salto de qualidade que é reconhecido por todos, e não tem dúvida, quando a gente escuta o Enfam falando, o ministro Buzzi e outros o desembargador, o ministro Herman Benjamin, a gente vê quanto o nosso NUPEMEC está na ponta, né? Como o nosso NUPEMEC já caminhou, já procurou se ajornar, já procurou se atualizar cada vez mais, realmente assumindo todas as escolas de mediação, trazendo para a sua prática as escolas, o que as escolas têm de bom, quer dizer, incorporando aquilo que as escolas têm de bom, saindo da caixinha de Harvard e procurando se abrir para outras escolas em que a pessoa é mais valorizada do que o conflito, né? Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade que nós temos, nós não podemos perder essa oportunidade de receber na nossa salinha aquela pessoa que vem não por sua vontade própria, muitas vezes vem porque o juiz determina que ela esteja fazendo, cumprindo aquela etapa que hoje é uma etapa do novo Código de Processo, mas que a gente saiba aproveitar essa oportunidade, trabalhando com boa vontade, com amizade, com vontade de colaborar, e eu acho que realmente o NUPEMEC nos proporciona essa oportunidade, né? Em que a gente tem nossos momentos de reflexão, nossos congressos, os nossos cursos, tudo aquilo que o NUPEMEC, quando não é proporcionado, ele divulga, ele procura divulgar um grande canal de divulgação, de formação para mediadores, porque nós sabemos que a nossa formação ela é assim mesmo, ela é pensada em diversos espaços que se apresentam para nós. Nós não temos uma formação em que a gente pode oferir
a totalidade do conhecimento num espaço determinado, ele é todo, ele é todo pensado em vários espaços que se abrem para o aperfeiçoamento do mediador. Então, o NUPEMEC é esse grande espaço para nós, outros que também se abrem e que são divulgados pelo NUPEMEC, e é a grande escola de todos nós, é ali naquele dia a dia, às vezes meio tenso, às vezes meio nervoso ali daquelas nossas salas ali no tribunal, é que nós vemos na prática como é que a mediação funciona. E temos liberdade, e essa é a grande beleza do NUPEMEC, nos dá liberdade de, naquele momento, verificar o que é bom para aquelas partes, o que aquelas partes pedem de nós, e termos uma absoluta flexibilização no trabalho, na escola que a gente se utiliza, aquela mais adequada ao que as partes pedem, o que as partes desejam de nós. E a nossa formação permite isso, que a gente esteja aberto a oferecer aquilo que os mediandos estão buscando, sem ter um direcionamento rígido do NUPEMEC, sem ter uma fórmula obrigatória de trabalho, e isso é maravilhoso para todos nós, para as partes que chegam lá e para nós que temos absoluta liberdade de trabalhar como nós achamos mais adequados para aquele momento, com independência, com responsabilidade e, principalmente, com muito amor, porque o trabalho que a gente realiza lá é um trabalho de muita compaixão, de muito amor, de muita solidariedade, e eu sei que muitos mediadores vão estar assistindo esse momento, e a gente tem que valorizar esse trabalho como primeira linha. E eu queria aproveitar esse momento ainda para dizer que é com muita alegria que a gente vai comunicar que esse foi o nosso primeiro volume desse projeto, que é o Caminhos de Paz, né? A repercussão foi muito boa, a aceitação foi muito grande, então nós já estamos começando a trabalhar no segundo volume. E a partir, acredito que final de setembro, princípio de outubro, a gente já esteja começando a captar artigos para esse segundo volume. E vai ser mais uma oportunidade de trazer novas contribuições modernas, atualizadas, que os nossos autores sempre trazem, como trouxeram nessa, e trarão nos demais. Eu quero também dizer, como nós já avisamos, no dia de hoje, o e-book pode ser baixado gratuitamente para todos aqueles que desejarem. Aqueles que quiserem vão poder baixá-los na Amazon hoje gratuitamente. Queria dizer também que nós estamos lançando hoje a pré-venda do volume impresso, porque nós sentimos, foi pedido por muitas pessoas, que queriam ter o volume, o livro na sua estante para consulta, e, enfim, queriam ter esse prazer. Então, nós estamos lançando também hoje a pré-venda, para sentir qual vai ser a receptividade pelo livro impresso, para que a gente possa, então, pensar na impressão de volumes para serem, então, adquiridos. Eu queria dizer que essa pré-venda está só para o Brasil, por enquanto, né? Não está sendo para Portugal, embora o livro esteja sendo bem procurado também em Portugal. Eu queria dizer que que a editora Cravo, para aqueles que se interessaram, o site é www.editoracravo.pt, para aqueles que desejarem ter acesso às demais publicações da editora, e também quero fazer contato para seus trabalhos acadêmicos, que realmente é o foco da editora. Bom, então, dito isso, eu vou dar, e se eu tiver esquecido alguma coisa, no finalzinho eu torno a falar. Então, eu vou passar a palavra para o professor Humberto Dalla,
que é do Ministério Público, procurador do Ministério Público, professor da UERJ, doutor, enfim, é o nosso, é a pessoa que nós sabemos cujo conhecimento teórico na parte ligada à mediação e toda a estrutura de princípios da mediação realmente tem um destaque que não podemos deixar de relevar, e trazê-lo, então, para esse webinar foi de grande importância para todos nós ouvir. Então, com a palavra, professor. Eu queria agradecer imensamente o convite, né? Primeiro à Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do desembargador André Andrade, que é seu presidente. Agradecer imensamente ao desembargador César Cury, presidente do NUPEMEC, e que está aqui conduzindo os trabalhos hoje. Agradecer também à querida doutora Márcia Calainho, não só por esse evento, mas, sobretudo, pela excelente iniciativa do lançamento desse livro, essa unificação, né, a gente pode dizer, aí, essa aproximação da doutrina brasileira com a doutrina portuguesa, né, essa reaproximação, já que temos tantos pontos semelhantes, sobretudo no processo civil, na legislação de mediação e de arbitragem. Já começamos agora no Brasil os estudos para preparar aí uma minuta, aí, talvez uma iniciativa legislativa de arbitragem em matéria tributária. A gente sabe que Portugal já tem uma legislação bastante avançada sobre isso, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar é essa simbiose aí, que vai ser muito interessante, né? Nós temos no nosso ordenamento e na nossa jurisprudência casos de extrema relevância que podem ser de proveito para a doutrina portuguesa, e nós também temos aí uma excelente oportunidade de aprender com eles, né, porque já desenvolveram, já estão aí num ponto mais avançado do que nós em alguns aspectos, né, e a gente pode compartilhar experiências, né. Queria também cumprimentar a minha querida amiga e colega, a doutora Samantha Pelágio, uma referência aqui na advocacia de família, na mediação de questões de família no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, a gente basicamente pensou nesse formato de seminário não só para fazer a divulgação da obra, mas também para chamar a atenção, para sensibilizar com relação a algumas questões. Então, eu selecionei aqui 3 tópicos para falar com vocês, que eu acho que são importantes. 2 são mais teóricos e um é mais prático, que a gente aborda também no livro, e que eu acho que precisam passar aí por um momento de amadurecimento por parte dos operadores do direito. O primeiro, que está já mais batido, a gente tem falado bastante sobre ele, que é o alargamento do conceito da jurisdição no direito brasileiro, né? O artigo 3º do Código de Processo Civil de 2015, o Código Fux, ele é muito claro no sentido de que a jurisdição hoje ela compreende um sistema multiportas de resolução de conflitos, né? Se você reparar bem, né, eu sempre chamo atenção para esse ponto, e eu sei que às vezes eu me torno um pouco repetitivo, mas é que eu acho muito interessante. Se você fizer uma leitura rápida do artigo 3º do CPC, você não consegue pegar esse detalhe, né? Você não consegue pegar esse diferencial. Numa leitura rápida, você é conduzido à falsa impressão de que o artigo 3º do CPC tem uma redação idêntica ao do 5º 35 da Constituição. Mas tem uma pequena diferença que tem um pequeno ponto que, na verdade, faz toda a diferença do mundo. Se você olhar para o dispositivo constitucional, o legislador diz assim: nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário. E se você olhar para o artigo 3º do CPC, a redação é: nenhuma lesão
ou ameaça a direito será subtraída da apreciação jurisdicional. Então, aparentemente, essa troca de expressões, né, do poder judiciário, que consta no texto constitucional, para a apreciação jurisdicional, que consta no texto do CPC, ela aparentemente é uma troca inofensiva, é uma troca que não traz nenhuma outra consequência mais grave. Mas quando você lê e relê com mais atenção, e sobretudo quando você presta mais atenção nos parágrafos do artigo 3º, você verifica que o legislador deu um passo além, né? Ele buscou fazer aí uma releitura, como a gente costuma falar, fazer uma ressignificação, para utilizar aí uma expressão que está muito em moda, né? O pessoal aí do coaching, o pessoal da mentoria, eles usam muito essa expressão, você precisa ressignificar os acontecimentos da sua vida, né? Você precisa dar uma nova roupagem, senão você fica preso naquele sentimento do passado. Então, acho que ressignificação é uma palavra que define bem isso que a gente vai falar agora. Então, o legislador infraconstitucional, o CPC, e por óbvio, ele não pode e nem poderia ter alterado o teor de uma garantia constitucional, aliás, de uma das principais garantias constitucionais. Ele não está modificando, está fazendo uma releitura, ele está apresentando um novo contexto. Então, em nenhum momento, a gente está dizendo aqui que você não pode, ou que você não deve ir ao Poder Judiciário, ou que você precisa preencher um requisito, não é isso. O que o CPC está te mostrando é um universo mais amplo, né? O CPC está, para fazer menção a essa expressão feliz que a Márcia colocou no começo do nosso webinar de hoje, o que o CPC está fazendo com você, ele está te estimulando a pensar fora da caixa, né? Ele está dizendo o seguinte para você: se você precisar ir ao Poder Judiciário, vá, né? Se você precisar de uma tutela de urgência, vá, e o Judiciário está lá para isso. E, diga-se de passagem, vem desempenhando muito bem o seu papel, sobretudo nesses tempos de pandemia. A produtividade dos tribunais, a velocidade com que as decisões são proferidas, muitas vezes sob questões de grande sensibilidade, demonstram que o nosso Poder Judiciário está muito bem preparado para enfrentar isso. Então, em nenhum momento o CPC diz para você não ir ao Judiciário. O CPC recomenda a você que não ajuize a sua ação. Não, esse não é o ponto, né? Isso é uma leitura torta do dispositivo. O que o CPC está dizendo para você é o seguinte: vamos pensar fora da caixa. Existem outras alternativas. Se você tem um conflito onde o elemento preponderante não é jurídico, se o elemento que prepondera naquele conflito é um elemento emocional, é um elemento psicológico, se aquele conflito ele é o resultado, o desdobramento de um ciclo vicioso, né? Um relacionamento que foi adoecendo com o passar do tempo, e em razão desse adoecer, aquele vínculo foi ficando desgastado e as partes entraram numa espiral de conflito, né? Márcia foi juíza há muitos anos, cansou de ver isso, cansou de julgar esses processos, né? Eu hoje estou num juizado especial criminal, então eu tenho a possibilidade de ver o começo dessa espiral, né? Sobretudo na área criminal. Começa com uma desavença, uma troca de palavras mais ríspidas, evolui para uma injúria, da injúria vai para uma ameaça, da ameaça vai para uma vias de fato, da vias de fato vai para uma lesão, e da lesão, às vezes, Deus nos livre e guarde, a coisa evolui para uma tentativa de homicídio. Então, quando você está em órgãos de ponta, órgãos que estão na ponta do conflito, como é a vara de família, como é o juizado especial civil, juizado especial criminal, a gente consegue enxergar o começo dessa espiral, né? O final dessa espiral vai ser lá na vara criminal, ou às vezes no tribunal do júri, né? Então, o que o legislador está te dizendo é o seguinte: olha, dependendo do tipo do seu conflito, dependendo das peculiaridades, você tem outras alternativas que você pode e deve considerar antes de ir ao Poder Judiciário. Mas em nenhum momento o legislador está te dizendo não vá ao Poder Judiciário. Então, ele coloca para você a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem, né? Além das outras formas, né? Curioso porque tanto o artigo 3º
quanto o 175 do CPC, eles dizem expressamente que esse rol, essa relação, ela não é exaustiva. Então, você tem outras formas, né? O direito norte-americano desenvolveu muito a avaliação neutra de terceiros. Hoje a gente já vê em contrato a chamada cláusula escalonada, né, que o pessoal chama na prática de med arb, está lá no artigo 23 da lei de mediação. Então, a gente vai tentar primeiro uma mediação, se não funcionar, a gente vai para a arbitragem. Você pode até fazer uma cláusula med jude, né? Me mostraram uma recentemente muito interessante. Então, nós vamos tentar a mediação. Se a mediação não funcionar, nós queremos ir ao Poder Judiciário, mas nós não queremos nos submeter ao procedimento comum lá do artigo 318 do CPC. Nós queremos customizar o processo. Então, a gente vai acionar a cláusula geral dos negócios processuais, o 190 do CPC, e já vamos deixar isso ressalvado lá no nosso contrato. Nós vamos tentar a mediação extrajudicial na Câmara X durante 2 meses. Se funcionar, muito bem. Se não funcionar, a gente vai para a via judicial, mas nós vamos customizar aqui o processo, né? Por exemplo, os nossos prazos vão ser contados em dias corridos e não em dias úteis. Nós vamos limitar o número de testemunhas que vão ser ouvidas. Nós vamos optar por uma perícia consensual. Nós vamos indicar de comum acordo o nome do perito. Nós vamos calendarizar o processo desde que de acordo com o juiz, que é o 191 do CPC. Então, você tem à sua disposição hoje diversas providências. Isso sem falar nos instrumentos de tutela coletiva, que a gente não vai entrar aqui hoje por absoluta falta de tempo, mas não custa lembrar que o pacote anticrime, né, a Lei 13.964 de dezembro do ano passado, inseriu o acordo de não persecução penal lá no Código de Processo Penal, lá no 28A do CPP, e o acordo de não persecução civil, lá no 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade. Isso sem falar no acordo de leniência, que existe desde 2013, sem falar no acordo de colaboração premiada, sem falar no termo de ajustamento de conduta, que existe desde 1990 e é largamente utilizado em questões coletivas, como, por exemplo, matéria de consumidor e meio ambiente. Então, só para te dar um panorama geral de que o que a gente chama de espaço de consenso, ele hoje está muito alargado no direito brasileiro, né? Porque ele faz parte desse sistema multiportas, né? E que, de novo, não é um sistema de exclusão do Poder Judiciário, muito ao contrário, é um sistema de acesso racionalizado ao Poder Judiciário. Até porque, como eu sempre digo, mesmo que você opte por uma dessas ferramentas, mesmo que você opte pela conciliação, pela mediação, pela arbitragem, ou lá na tutela coletiva pelo TAC, pelo acordo de não persecução civil, ou lá no direito penal, se você optar pela colaboração premiada ou pelo acordo de não persecução penal, mesmo tendo feito a opção por uma dessas ferramentas, você sempre poderá recorrer ao Poder Judiciário. Quem não se lembra dos casos que estavam, inclusive, tramitando na órbita do Supremo Tribunal Federal, em que as partes solicitavam ao Supremo o quê? A anulação, a rescisão de uma colaboração premiada. Então, mesmo tendo um sistema multiportas de distribuição de ferramentas mais adequadas, né? A nossa querida Tânia Almeida tem uma expressão que eu gosto muito, que inclusive é título de um dos livros dela, né? A Caixa Geral de Ferramentas, a Caixa de Ferramentas, né, da mediação. A gente hoje tem que pensar que o operador do direito, o advogado especificamente, que é quem dá o primeiro combate, né, o advogado que está na ponta, a matéria, quando chega para o juiz ou chega para o promotor, ela já chega mastigada, né? Mas quem tem acesso àquele conflito bruto, né? A mulher vítima de violência doméstica, quando ainda está com os ferimentos abertos,
muitas vezes a primeira pessoa para quem ela liga é advogado, né? O sujeito que teve uma dificuldade de alienação parental e que está chorando porque não conseguiu ver o filho, a primeira, e Samantha sabe disso, geralmente nas madrugadas, né? A primeira pessoa para quem ele liga nas madrugadas, quando não é de sexta para sábado, que é o dia padrão para trocar a guarda de filho, né? Então você vai dormir na sexta, já deixa o telefone ali do lado, certo que o telefone vai tocar, é para o advogado que ele liga. Então, o advogado é que tem o primeiro contato, né, com aquela emoção bruta, aquela emoção crua, né? Quando chega para o juiz, já chega numa petição super bonita, a história contada de maneira mais palatável, sem os adjetivos, né? Então já chega num outro contexto. Então, o advogado hoje ele carrega uma caixa de ferramentas. O cliente vai contar para ele a história, vai contar o problema, vai dizer lá a desgraça que ele está passando, e o advogado vai abrir a caixinha de ferramentas e ver, o que é melhor nesse caso aqui, né? Uma negociação, uma conciliação, uma mediação, uma arbitragem ou não, uma situação emergencial. Vamos direto para o plantão. Espera aí que eu estou abrindo meu laptop, estou batendo aqui a tutela antecipada antecedente, 11 horas da noite, eu vou fazer e vou despachar, 2 da manhã estou despachando com o juiz de plantão, né? Quantos aí dos colegas que estão nos assistindo? Aliás, muito obrigado a todos vocês por estarem aí nos prestigiando, já estamos aí com 417 colegas participando, é motivo de muita satisfação para a gente que uma discussão como essa, né, possa despertar, e numa sexta-feira à tarde, fria, possa despertar o interesse de todos vocês. Muito obrigado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, né? A gente tem que, de fato, pensar num sistema jurisdicional aberto, um sistema multiportas, em que o judiciário não seja nem a primeira e nem a única opção, mas esteja sempre de portas abertas caso seja cometida alguma ilegalidade ou caso haja necessidade de alguma providência de urgência. Segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e quando eu falo isso, meus alunos costumam rir, né? Eu falo assim, olha, tudo na vida tem preço, né? Não existe almoço grátis. Você não pode ter o bônus sem ter o ônus. Né? Por que eu estou falando isso? Porque na medida em que você dá status jurisdicional às ferramentas de solução adequada de conflitos, na medida em que você eleva a conciliação, a mediação, a arbitragem ao status jurisdicional, esses mecanismos, ou melhor dizendo, os operadores desses mecanismos passam a ter automaticamente o dever de preservar as mesmas garantias constitucionais, as mesmas garantias fundamentais do processo que você encontra na órbita judicial. E isso não sou eu que estou falando, é o legislador que fala. Se você olhar para a lei de mediação, a 13.140, ela tem um dispositivo inteiro dedicado ao tema, que é o artigo 2º, que vai elencar todos os princípios que devem obrigatoriamente ser observados no procedimento de mediação. Aliás, o 166 do CPC já trata dessa matéria com relação à mediação judicial, e o artigo 2º da lei de mediação estende esse rol também para a mediação extrajudicial. E na arbitragem, a mesma coisa. O artigo 21, parágrafo 2º da Lei 9307, que é a lei da arbitragem, ele é expresso ao afirmar que o árbitro necessariamente tem que observar esses princípios fundamentais, o princípio da isonomia, o princípio do contraditório, o princípio da imparcialidade e o princípio do livre convencimento. Ah, mas e se não observar, acontece o quê? É muito simples, aquele procedimento arbitral vai ser anulado, aquela sentença vai ser anulada. Por quem? Pelo Poder Judiciário. Ah, mas onde é que está isso? Artigo 33, parágrafo 1º da Lei da Arbitragem. Mesmo que seja uma sentença arbitral proferida no exterior, né? Não esqueça que toda sentença estrangeira ela só produz efeitos no Brasil, toda sentença, seja ela judicial ou arbitral, tanto faz, ela só produz efeitos no Brasil depois de homologada pelo STJ. E a jurisprudência do STJ apresenta N exemplos de decisões de recusa de homologação pela não observância dos princípios fundamentais ou por ofensa
a ordem pública, né? Lá no nosso manualzinho de mediação e arbitragem, que eu publiquei em parceria com o Marcelo Mazzola, a gente elenca lá no capítulo de homologação de sentença arbitral estrangeira dezenas de precedentes do STJ que recusaram homologação pelos mais variados motivos. Tá? Então, esse era o segundo ponto que a gente queria chamar a atenção, a necessidade de se preservar as garantias constitucionais. Tá? Também é importante lembrar que tanto a lei de mediação como a lei da arbitragem, elas são expressas no sentido de que o mediador e o árbitro, durante o exercício das funções, devem ser considerados para fins penais como servidores públicos. É aquela figura que a gente aprendeu lá nas aulas de direito penal, é o servidor público por equiparação. Quando a gente aprendeu isso lá em direito penal, o professor deu assim aqueles exemplos clássicos, né? O jurado no tribunal do júri, o mesário no dia das eleições. E a esses exemplos clássicos a gente pode adicionar o árbitro e o mediador. Tá? E antes que você me pergunte, tanto faz se ele é mediador judicial ou extrajudicial. Se ele, no exercício das funções, Deus nos livre e guarde, recebe dinheiro ou qualquer vantagem econômica de uma das partes para se posicionar dessa ou daquela maneira, ele vai ser punido como se fosse servidor público, ele vai responder pelo crime de corrupção passiva. Né? Se ele favorece uma das partes, vai responder pelo crime de prevaricação, como responderia qualquer servidor público. Tá? Então, são dois elementos muito claros que apontam no sentido da necessidade de se guardar e preservar as garantias constitucionais. Primeiro, que nós temos norma expressa nas duas leis, artigo 2º da Lei de Mediação e artigo 21, parágrafo 2º da Lei da Arbitragem. Segundo, que as duas leis determinam que esses profissionais, no exercício das funções, para fins penais, devem ser equiparados à figura do servidor público. Tá? E, por fim, o terceiro e último ponto, esse já mais prático, que eu gostaria de chamar a atenção, antes de passar a palavra para a doutora Samantha Pelágio, é a necessidade da gente observar as especificidades, as peculiaridades da conciliação e da mediação. Se a gente observar o 334 do CPC, está escrito lá, audiência de conciliação e mediação. Né? Então, na verdade, conciliação e mediação são duas ferramentas que têm pegadas completamente diferentes. Né? Elas têm finalidades, né? Elas têm objetivos completamente diferentes. No caso judicial, quem vai fazer essa filtragem é o juiz. O juiz recebe a petição inicial, segundo lá a ordem de atos do CPC. Primeiro ele tem que decidir se ele vai receber ou não receber a petição inicial. Recebeu. Depois de receber a inicial, ele tem que olhar o 332 para ver se é o caso de aplicação de decisão liminar de improcedência do pedido. Não é caso. Aí, finalmente, ele passa para o 334. E aí, no 334, ele tem que tomar duas decisões. Primeira decisão, eu vou ou eu não vou designar uma audiência? Qual a regra? Designar a audiência, 334 caput. A exceção é a dispensa da audiência nas duas hipóteses que estão no 334, parágrafo 4º. E aí, depois que ele decide que ele vai designar a audiência, ele então precisa tomar a última das decisões, pelo menos nessa etapa do processo. Ele tem que decidir se vai designar uma audiência de conciliação, né, e aí vai delegar aquele ato a um conciliador, ou se ele vai designar uma sessão de mediação, e aí vai delegar aquele ato ao mediador. Não esquecendo que, em situações excepcionais, pode ser que o juiz não delegue nem ao mediador, nem ao conciliador. É o caso, por exemplo, da audiência de justificação, que está expressamente contemplada no artigo 300, parágrafo 2º do CPC, quando, por exemplo, a parte autora pede uma medida cautelar no bojo da petição inicial e o juiz entende que ou o perículo in mora ou o fumus boniuris não estão suficientemente demonstrados. Então, ele determina a realização em caráter de urgência de uma audiência de justificação. Né? E aí pode ser que nessa audiência de justificação
sobrevenha a possibilidade de um acordo. Nessas hipóteses, sustentamos nós, deve o juiz, então, primeiro resolver se vai ou se não vai dar aquela liminar, e em havendo a possibilidade de acordo, ele encaminha as partes para o conciliador ou para o mediador. Essa hipótese é controvertida, tem alguns autores que entendem que o juiz, já que está conduzindo a audiência, ele mesmo deve conduzir também a celebração do acordo. Nós sustentamos que isso deve ser examinado caso a caso, né? Porque o problema de o juiz, nesse momento, avançar sobre o acordo é que pode ser que, durante aquela audiência, as partes falem coisas, né, liberem informações que possam fazer com que o juiz se considere suspeito para o julgamento no futuro. Então, a gente acha que a melhor configuração, aquela configuração que sempre deixa as partes e o magistrado mais à vontade, é examinar ou não o requerimento da liminar e, na sequência, delegar o prosseguimento dos trabalhos para o conciliador ou para o mediador. No caso da mediação, isso é automático, né? Até porque a gente tem que lembrar que a mediação, ela, via de regra, está coberta pelo princípio da confidencialidade. Então, o juiz não poderia, nesse momento, mesmo aqueles autores que advogam que o magistrado pode conduzir uma sessão de mediação, fazem a ressalva de que o magistrado que conduz a sessão de mediação não pode ser o mesmo que vai proferir a sentença. Eu confesso que eu tenho uma posição um pouquinho mais radical. Eu acho que o magistrado não deve conduzir em nenhuma hipótese, porque a partir do momento que as partes sabem que ele é magistrado, vão sentir, no mínimo, um temor reverencial, ou não vão se sentir à vontade. Enfim, eu acho que a transparência, não a transparência, mas a sinceridade das partes pode ficar um pouco comprometida, né? Da mesma forma que eu sustento, isso aí não é uma posição institucional, mas que eu sustento que o promotor também não deve fazer, o defensor também não deve fazer, né? Porque as partes, sobretudo mais carentes ou que tiveram acesso a menos informação, tendem a identificar um elemento de poder naquela pessoa, né? E o básico de qualquer conciliação e mediação é que você não tenha nenhum temor do mediador, né? Imagina o promotor amanhã conduzindo uma sessão de conciliação ou de mediação no GCRIM, né? Ele fala, se você não fizer acordo, eu vou propor uma transação penal, eu vou oferecer a denúncia. Obviamente que toda a estrutura da mediação, toda a razão de ser daquela audiência vai por água abaixo. Então, acho que o ideal realmente é transferir isso para o profissional habilitado, que é o conciliador ou mediador. Então, meus amigos, com isso eu me despeço, tá? Procurei cumprir aqui mais ou menos o nosso tempo, acho até que eu extrapolei um bocadinho, peço desculpas. Então, eu devolvo a palavra para a doutora Márcia Calainho e, desde já, renovo os agradecimentos à Escola da Magistratura, à doutora Márcia, a toda a equipe da editora Cravo, lá em Portugal, que está fazendo esse belíssimo lançamento e que, se Deus quiser, será o primeiro de muitos, né? Do que depender de nós, será o primeiro de muitos, né? Muitíssimo obrigado. Eu aqui gostaria de agradecer a aula, né? Aula de mediação, aula de processo civil, pacote completo, né? Todos nós, eu acho que aprendemos muito, a nossa assistência já subiu, agora já estamos em 429 e pessoas assistindo, e realmente foi sensacional. E eu queria dizer que parece que todos esses processos vêm sendo no sentido emancipatório da pessoa, né? O nosso Código de Processo anterior, ele era extremamente, tutelava imensamente as partes e os advogados, né? Eu me lembro em sessões, em audiências, que você gostaria de agir até de uma outra forma, mas você não podia porque estava submetido àquelas regras draconianas do processo. E hoje, já com uma visão de que o advogado é uma pessoa que pode conduzir o processo junto com o seu colega da melhor forma possível, nós estamos vendo um novo código que é emancipatório dos advogados, das partes do procedimento. Como você falou muito bem, respeitados os princípios, não é? As formas,
podem ser revistas, conversadas e acertadas, não é mesmo, Samantha? De uma outra maneira, de forma a ajudar a todos e acelerar o processo, e, enfim, ser alguma coisa que não, um processo que não considere, que não infantilize partes e advogados, né? E então eu acho que isso é para mim hoje eu vejo como uma grande onda de emancipação das pessoas, né? E que se acredite tanto o Poder Judiciário, diretamente através de juízes e promotores, mas também dos mediadores, que se acreditem realmente que as partes são capazes de construir o seu projeto de futuro, né? Bom, então, sem mais... lembrando, as perguntas podem ser feitas através do chat. Eu vou anotar as perguntas aqui, encaminharei tanto para o doutor Humberto quanto para a doutora Samantha, e vocês podem fazer as perguntas no curso de cada exposição. As do professor Dalla pode fazer agora. Então, eu passo a palavra à doutora Samantha, professora da PUC, advogada renomada, doutoranda pela UF, não é isso? Estou errada, não? Estou certinho? Tá certo. Doutoranda pela UF e... Não, doutoranda é o motivo dos meus pesadelos, mas enfim. Então, eu estou passando a palavra para ela, para que ela faça a exposição dela. Bom? Bom, muito obrigada, doutora Márcia. Queria agradecer imensamente. Vou começar agradecendo a iniciativa, a linda iniciativa, né, da doutora Márcia Calainho de produzir esse projeto coletivo, né, que foi tão inclusivo, tão democrático. Agradecer à editora Cravo por esse empenho, por esse envolvimento, né? Agradecer à Escola da Magistratura, na pessoa do desembargador André Andrade e do desembargador César Cury, né? Queria agradecer muito a parceria do professor Humberto Dalla nesse nosso webinar. E eu queria dizer que, para mim, é uma honra em vários sentidos, né? Primeiro, eu tive a oportunidade de escrever junto com o meu orientador, professor Fernando Gama, e a parte que me coube no artigo foi sobre um tema que me encanta muito, que é o tema da participação do advogado na mediação. Então, é uma alegria poder tratar desse tema nesse webinar. E queria dizer que a minha segunda alegria é que, olhando para os autores do livro, são todos amigos, assim, são todas pessoas profissionais, né, bastante gabaritados e todos amigos. Então, eu vou me permitir o direito de citá-los, porque, para mim, é uma honra estar junto com eles e, de alguma maneira, acho que nós dois, né, ou nós três, estamos aqui em representação a todos eles, né? Então, a gente tem Cristiana Vera... Doutora Samantha, eu vou citá-los todos no final. Maravilhoso. Então... no final. Perfeito, maravilhoso. Então, tá ótimo. Então, coube a mim falar sobre a participação do advogado na mediação, e eu queria dizer que esse tema é um tema que, de alguma maneira, desafia todos nós, né? Por quê? Porque a gente tem, de alguma maneira, culturas diferentes, né? A formação do estudante de direito, até pouco tempo atrás, porque agora já é diferente, já é cada vez mais diferente, né? Assim, até o professor Humberto Dalla foi super pioneiro nesse aspecto, publicou, né, os alunos da pós-graduação da UERJ publicaram, junto com o professor Humberto, um livro muito antes da gente ter a mediação, digamos, na ordem do dia, né? Mas hoje, as universidades como um todo, né? Eu tenho o grande orgulho de dizer que a PUC do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um núcleo de mediação há 13 anos, isso, desde 2007,
o que é uma alegria, né? Mas hoje todas as universidades estão se movimentando nesse sentido, já tem disciplinas de mediação, de negociação, de arbitragem, e isso faz com que a gente tenha novos profissionais inseridos no mercado que vêm de um outro lugar, porque a sua formação já lhes permitiu a oportunidade de ter acesso, né, a tantas possibilidades, né, para além da possibilidade de acesso ao Poder Judiciário. Então, mas, de alguma maneira, a gente tem, né, profissionais no mercado, nesse momento, ainda com uma cultura muito, digamos, muito tradicional, muito ligada à ideia de subsunção do caso concreto à lei, né? Então, a gente tem lá as fontes do direito, lei, doutrina, jurisprudência, e quando o cliente chega no seu escritório, você começa a pensar, né, o teu filtro, né, a forma como você acolhe esse cliente é tentando entender o que é juridicamente relevante, né, e qual seria o direito aplicável, né, qual seria a tese jurídica que poderia sustentar essa pretensão. A mediação, por outro lado, tem uma expectativa bastante diferente, porque o que se espera da mediação não é partir de critérios pré-concebidos, como as fontes do direito que eu acabei de citar. O que se espera da mediação é, diante do contexto fático, olhando para os diferentes perfis dos envolvidos na controvérsia, para a dinâmica da relação, para o histórico vivenciado até ali, né? E aí, diante desse contexto, a ideia é identificar premissas que façam sentido para todo mundo. Ou seja, uma das tarefas do mediador é tentar identificar o senso de justiça, coerência, razoabilidade, proporcionalidade, né, dos próprios mediandos, ou melhor, daquela dinâmica de interação. A gente sabe, né, que as dinâmicas são sistêmicas, né? Um diz ou faz alguma coisa, o outro interpreta e reage, responde, né? E a gente sabe que há uma retroalimentação. Então, todo mundo, de alguma maneira, está contribuindo para a dinâmica relacional, né? Seja por ação, por omissão, em maior ou menor medida, mas fato é que todo mundo está, de alguma maneira, conjugando, né? Assim, contribuindo para o desenvolver daquela história, né? Por isso que a gente pensa um pouquinho diferente. Só que a tendência, né, o que no mais das vezes se considera é que talvez essas culturas, essas formações pudessem ser excludentes entre si, incompatíveis entre si. E, na minha percepção, isso não é verdade, né? Quer dizer, essas duas formações, ou essas duas percepções, elas são absolutamente complementares entre si. Né? Porque, como muito bem disse o professor Humberto, é absolutamente fundamental que a gente tenha resguardada a nossa garantia constitucional de acesso à justiça. Por quê? Porque, no final, a legislação existe exatamente para pautar as regras sociais, né? Quer dizer, para, de alguma maneira, a gente ter uma segurança no nosso trato social, né? É exatamente o fato de existirem regras que nos permite ter confiança, nos permite ter tranquilidade, porque se houver o descumprimento dessas regras, sempre tem a possibilidade de o Poder Judiciário restabelecer o equilíbrio daquela relação. Mas, talvez, muito embora o Poder Judiciário seja absolutamente fundamental, muito embora o Poder Judiciário possa, sim, resolver as questões de uma forma bastante, digamos, bastante coerente, justa, razoável, proporcional, enfim, como eu estava dizendo antes, essa razoabilidade ela parte de uma visão maior, que é uma visão de coletivo, né? Assim, uma visão de estrutura social, de estrutura estatal, né? E, na verdade, a gente sabe que no âmbito das relações talvez não seja necessária essa visão, digamos, mais objetiva. Talvez seja mais interessante a gente tentar primeiro entender os elementos subjetivos que eventualmente estão pautando aquele desdobramento, né, na interação. Bom, então,
como é que a gente faz para gerar essa complementaridade? Como é que a gente faz para lidar com o estranhamento do advogado em relação à expectativa do mediador e o estranhamento do mediador em relação à expectativa do advogado, né? Porque eu não estou aqui de jeito nenhum querendo dizer para vocês que algo que só possa ser, digamos, afirmado do ponto de vista teórico. Eu quero, enfim, vamos lá, vamos tentar pensar como é que a gente viabiliza isso na prática, né? Porque é isso que efetivamente importa. Então, eu gosto muito de pensar que, assim, na arbitragem, a gente tem a previsão legal de que os procedimentos serão negociados. A mediação nada mais é do que um procedimento de negociação assistida. Então, se na arbitragem faz sentido negociar os procedimentos, na mediação faz sentido em dobro, né? E aí vocês vão dizer assim, mas Samantha, a gente já negocia o procedimento na pré-mediação ou na declaração de abertura, né? Logo depois da declaração de abertura. Pois é, mas será que essa negociação do procedimento ela deveria se dar apenas entre mediadores e mediandos? Será que os advogados deveriam ser relegados ao lugar de assessores jurídicos, ponto? Ou será que engajar os advogados, né, na dinâmica do procedimento, na lógica do procedimento de mediação, não seria muito mais, digamos, coerente, estratégico do ponto de vista sistêmico? Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu gosto da ideia, né, defendo isso e pratico isso há 10 anos, pelo menos, quer dizer, eu entrei na mediação em 2007, mas eu ouvi em 2008, 2009, não tenho certeza muito bem, de um professor argentino chamado Eduardo Cárdenas, que é um magistrado aposentado e que se dedica à mediação familiar. Ele percebeu muito rapidamente, ou não, enfim, não vou saber exatamente, mas ele percebeu que, na medida em que ele envolvia os advogados, né, na mediação, inclusive na condução do procedimento de mediação, ele garantia uma parceria, ele garantia uma dinâmica sistemicamente muito interessante, né? Essa retroalimentação era uma retroalimentação muito positiva, né? Como é que ele faz isso? Ele propõe aos advogados, antes mesmo de conhecer os mediandos, ele propõe aos advogados uma reunião preliminar para negociar procedimentos. Bem na seguinte lógica, tá? Se eu estiver dizendo alguma coisa que avança um pouco da lógica do professor Eduardo Cárdenas, eu já peço desculpas, eu ouvi isso há muitos anos, numa aula de mestrado lá, enfim, séculos atrás, então pode ser que eu esteja contribuindo também com uma visão que já é minha a partir do que eu ouvi, tá? Mas o que ele dizia? Ele dizia assim, a ideia é que os profissionais possam negociar o procedimento para que os mediandos possam negociar o mérito da controvérsia, né? Bom, vou dar alguns passos atrás, tá? A gente sabe que a escola, enfim, Harvard, né, nos anos 70, enfim, desenvolveu uma pesquisa, né, por meio do professor, liderada pelo professor Roger Fisher. O professor Roger Fisher ele tinha a expectativa de identificar o que acontecia, assim, quais eram os padrões, digamos assim, né, dos grandes negociadores mundiais. Esses negociadores, fossem eles estadistas, fossem eles religiosos, fossem eles empresários, não importa, assim, as grandes referências em negociação em âmbito mundial, será que essas pessoas elas tinham padrões de comportamento de alguma maneira assemelhados? Será que ele conseguiria, por meio de uma pesquisa, né, identificar uma forma ideal, né? Porque até então todo mundo negociava baseado em intuição, né? Quer dizer, a negociação era uma prática intuitiva. Mas será que a intuição dessas referências elas se aproximavam? E aí o professor Roger Fisher descobriu que, sim, elas se aproximavam, né? E ele desenvolveu uma metodologia de negociação, né, que hoje é definida como baseada em 7 elementos, né? Então, você tem... eu vou trazer uma ordem aqui, que é uma ordem que faz sentido para mim, tá? Um primeiro elemento que é da comunicação,
né? Quer dizer, é fundamental que a ambiência seja uma ambiência favorável, né? E essa negociação, ela passa por uma expressão clara que possa denotar as suas motivações, as suas interpretações do que veio do outro, as suas expectativas, os seus valores existenciais, as suas necessidades, né? A gente sabe que todos nós temos necessidade, vem da etimologia da palavra, aliás, eu ouvi isso do Dominic Barter, né? Necessidade de não, né? De negação, não, cessidade, assim, daquilo que não cessa, né? Aquilo que todo mundo tem. Então, a gente tem uma série de necessidades, como, por exemplo, vou dizer aqui, necessidade de equilíbrio, de justiça, de coerência, a gente tem necessidade de pertencimento, de respeito, enfim, a gente tem uma série de necessidades, certo? E se essas necessidades não são atendidas, isso faz com que a gente tenha sentimentos, né, que sinalizam nesse sentido, né, de que tem alguma coisa errada e tem um desequilíbrio na relação. E a partir dessa percepção, a gente precisa, a questão toda é que a gente, muitas vezes, quando começa a ter sentimentos muito ruins, muito negativos, a gente começa a se expressar de uma forma também coerente com esses sentimentos, né? com essa negatividade. E isso gera no outro resistência, reatividade, né? Enfim. Então, a comunicação ela passa necessariamente por uma expressão muito clara de tudo isso que eu disse e de uma escuta. O William Ury diz uma coisa muito interessante, assim, quando a gente senta numa mesa de negociação, né, a gente muitas vezes quer convencer o outro de que a gente tem razão, de que o outro está totalmente equivocado e que para resolver o problema basta que o outro faça um movimento diferente daquele que vem fazendo, né? O que, convenhamos, não faz o menor sentido, porque o outro vai pensar exatamente o oposto disso, né? Ou a mesma coisa em sentido contrário, né? E a segunda coisa é todo mundo, quando senta numa mesa de negociação, tem a expectativa de que o outro ceda de alguma maneira, né? Ou a gente tem culturalmente a sensação de que negociação importa em concessões recíprocas. E a proposta da metodologia que foi desenvolvida por Harvard não é essa, né? Não é que você não possa fazer concessões, mas o ideal é que essas concessões elas não sejam naquilo que realmente importa, né? No núcleo duro, que possam ser concessões no sentido de, na hora de pensar boas soluções, que eu posso até oferecer para o outro alguma coisa que para mim custa muito pouco e que para o outro tem um valor imenso, né? Mas o que o William Ury diz? Que uma concessão que a gente pode fazer com muita tranquilidade é conceder ao outro a nossa escuta, porque isso custa muito pouco e isso denota respeito, isso denota consideração, isso denota reequilíbrio, né? Enfim, então o mediador, vamos lá, um primeiro elemento da minha lógica, na minha ordem, né, dos 7 elementos, seria a gente ter uma comunicação bastante eficiente, né? Uma comunicação que gerasse uma ambiência muito favorável para a negociação, né? E isso passa um pouco pela empatia. Por quê? É por uma questão de altruísmo? Claro que não, é por uma questão estratégica. A empatia serve como elemento de preparação para a negociação. Por quê? Porque se eu não conseguir minimamente me colocar no lugar do outro, se eu não conseguir minimamente legitimar o que vem do outro, né? Não para concordar, mas pelo menos para entender por que ele pensa como ele pensa, por que ele tem a expectativa que ele tem, eu não vou conseguir pensar depois opções que façam sentido também para o outro, né? Bom, então, esse é o elemento comunicação, né? Depois a gente tem um elemento muito importante, que é a investigação dos interesses. Como assim interesses, né? Quando a gente senta na mesa, a gente tem pretensões, ou como a gente diz no mundo da mediação, posições, ou seja, idealizações da forma de resolver, né? Então, eu não vou sentar numa mesa de negociação sem saber como é que resolve a questão. Óbvio que eu já sei como que resolve. Só que se a minha idealização fosse compatível com a idealização do meu interlocutor, a gente não precisava sentar na mesa. Essa negociação teria acontecido muito naturalmente, né? Como acontece todos os dias. O tempo todo a gente está negociando, né? Então, não adianta a gente ficar negociando posição, ou pretensão, ou idealização, a não ser que a gente queira enfrentar essa nossa interlocução no sentido da negociação pelo viés da barganha posicional, ou seja, mera queda de braço. Se a gente quiser fazer isso, ok, vamos fazer uma queda de braço, quem for mais forte ou quem souber blefar melhor vai conseguir o sucesso naquele dia, mas
qual é a repercussão disso sobre a relação, né? Será que essa solução é sustentável no tempo? Parece que não, né? Bom, então a gente precisa identificar quais são os interesses. Como é que a gente faz isso? A gente precisa de uma atmosfera, de um ambiente de colaboração. Colaboração não tem nada a ver com ser amigos, tem a ver com você envidar esforços no sentido de colaborar, laborar junto, né? Para resolver um problema que é nosso. Por que o problema é nosso? Porque normalmente as relações elas demonstram para a gente algum grau de interdependência ou algum grau ou de alguma maneira fica claro que a mutualidade pode ser muito proveitosa, né? A sinergia pode ser muito positiva, né? Se eu não soubesse, se eu não achasse, consciente ou inconscientemente, que a melhor solução sai da mesa de negociação, eu sequer teria sentado na mesa. Eu teria direto ido para a minha outra possibilidade, né? Se eu estou sentada naquela mesa, é porque eu sei que eu dependo do outro para sair com a melhor solução possível, né? E se eu dependo do outro, tudo que eu não posso fazer é provocar que o outro levante da mesa. E como é que eu não provoco que o outro levante da mesa? Eu não, assim, usando uma linguagem respeitosa, não desqualificando os argumentos do outro ou a pessoa do outro, né? Isso fala um pouco de comunicação, né? Mas, enfim, meu ponto é fundamental que nesse momento da investigação dos interesses haja realmente essa postura colaborativa, essa postura de elaboração conjunta, né? Que é muito diferente de um processo adversarial, onde cada um dos interlocutores, por meio dos seus representantes, busca convencer o julgador de que tem total razão, né? E isso faz com que cada um puxe para um lado. Então, as energias se dissipam, ao invés de se convergirem, como acontece na mediação, né? Bom, o terceiro elemento, na minha ordenação, seria de geração de opções. Ou seja, vamos tentar pensar um monte de possibilidades, assim, idealmente um monte mesmo, assim, uma pluralidade de possibilidades para a satisfação de cada um dos interesses. Para a gente conseguir fazer isso de forma bastante criativa, vamos tentar evitar qualquer tipo de juízo crítico, pelo menos a priori, né? Quer dizer, num primeiro momento, vamos separar a fase de geração de opções da fase de avaliação dessas opções? Geramos essas opções, né? Será que vale a pena vincular essas opções a critérios objetivos? Ou seja, será que eu adoro fazer isso? Eu sou libriana, sou Libra com Libra, ou seja, eu tenho muita dificuldade de decidir. Eu jamais poderia ser uma juíza, por exemplo. Assim, não seria tão, assim, eu viveria em conflito o tempo todo. Então, para minha vida pessoal, é fundamental partir de critérios objetivos, porque se eu parto de um critério objetivo, de um critério que seja coerente para mim, depois é muito fácil desdobrar, porque vira uma espécie de um silogismo, né? Premissa maior, premissa menor, conclusão. Então, na verdade, se a gente atribui a cada um, se a gente ou parte de um critério objetivo para a geração de cada opção, ou de uma determinada gama de opções, ou se a gente vincula cada uma dessas opções a título de justificação, né, a critérios objetivos, isso gera um senso de justiça, coerência, razoabilidade, proporcionalidade, que ajuda muito a fazer avançar a mediação. Agora, será, né, meu quinto elemento, será que faz sentido eu avançar para um compromisso sem avaliar ou sem checar quais são as alternativas que eu tenho fora da mesa de negociação? Qual é a melhor alternativa que eu tenho fora da mesa de negociação? Parece que não, né? Porque senão eu estaria celebrando um compromisso que não seria tão interessante assim, né? Então, também é fundamental ter muita clareza, inclusive antes de sentar na mesa, pelo menos idealmente antes de sentar na mesa, sobre qual é o meu plano B. Eu, como negociadora, quando eu não estou atuando como mediadora, tem uma coisa que eu adoro fazer, é uma prática, né? Algo que eu incorporei, que eu acho que é fabuloso, que é assim, eu faço uma pesquisa atualizada de jurisprudência. E eu mostro para o meu cliente o que o tribunal decidiria. E não é a minha palavra, é aqui o que o STJ está dizendo, aqui o que o Tribunal do Rio de Janeiro está dizendo, né? E isso faz com que o cliente consiga sair da idealização e botar o pé no chão,
né? Às vezes, eu compartilho com o advogado da outra parte, porque isso ajuda o advogado da outra parte a fazer o mesmo movimento em relação ao seu cliente, né? Então, é bem interessante que a gente possa ter essa clareza sobre as alternativas fora da mesa. Se tudo der certo, avançamos para um compromisso, né? E esse compromisso, evidentemente, tem que ser muito customizado e muito, muito cuidado. Por quê? Porque, na verdade, isso eu aprendi com a Tânia Almeida, minha querida professora, minha mestre, assim, né, primeira enfim, fiz a minha formação com a Tânia, ela foi minha supervisora e depois não consegui mais me separar dela. Eu ouvi da Tânia que os acordos eles são de intenção. Metade do caminho é celebrar o acordo, mas a outra metade é implementar. Então, aquela lógica que a gente tem na advocacia, que uma vez assinado o acordo, eu, advogado, não tenho mais nada a ver com isso não faz o menor sentido, né, se a gente for pensar a resolução dos conflitos de uma forma mais ampla, né? Porque, de fato, o cliente vai ter muita dificuldade, ou pode ter muita dificuldade na implementação do acordo. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em implementar os meus acordos de final de ano, de segunda-feira. Se a gente faz acordos com a gente tem dificuldade de cumprir, imagina com um interlocutor com quem a gente passou semanas, meses ou anos em conflito, né? Bom, e depois, se tudo isso for caminhar a contento, né, a chance de a gente preservar o relacionamento, às vezes até incrementar a qualidade do relacionamento, é absolutamente ímpar, é absolutamente enorme, né? A grande graça dessa metodologia é não deixar desperdício na mesa de negociação. O que quer dizer isso? Quer dizer você não chegar num acordo ganha-ganha aqui, você chegar num acordo ganha-ganha aqui, que tem uma vamos lá, como é que eu vou dizer isso? Um potencial de ganho para um lado e um potencial de ganho para o outro lado absolutamente imensos. Muitas vezes, e digo isso por experiência própria, de ver isso acontecer na prática, a gente tem resultados infinitamente maiores ou melhores do que aquelas idealizações originais, né? Porque como as pessoas saíram, digamos, dessa cristalização, dessa polarização, elas conseguiram gerar resultados muito mais promissores e elas saem da mesa absurdamente felizes. Estou dizendo tudo isso para dizer para vocês que a mediação nada mais é do que essa metodologia conduzida por um facilitador. Ah, mas acontece que a gente tem a mediação transformativa. Ah, mas acontece que a gente tem a mediação circular narrativa. Ah, mas a gente pode usar a caixa de ferramentas com ferramentas de diversas escolas, né, como um verdadeiro pupurri. É verdade, né? Mas, no final, são só variações de um mesmo tema, certo? Bom, como é que o advogado entra nisso? Ora, para mim, Samantha, o elemento comunicação, de fato, é essencialmente trabalho do mediador, né? É o mediador que redefine com conotação positiva, é o mediador que faz resumos, é o mediador que checa falas, é o mediador que traduz em tempo real, que é o que eu mais gosto na mediação, traduz em tempo real acusações em preocupações, posições e interesses, inadequações em necessidades atendidas, né? Quer dizer, o mediador está fazendo o tempo todo essa tradução em tempo real para trazer, digamos, a dinâmica de interação para um patamar que seja realmente promissor, que seja realmente favorável a uma negociação, né? Quer dizer, então a fase de comunicação, que é o primeiro momento da mediação, quando a gente subverte o procedimento e negocia antes de trabalhar a comunicação, inevitavelmente a gente encontra uma rua sem saída, né? A gente, enfim, não consegue um resultado promissor, né? Então, essa fase de negociação, ela de fato é melhor ou é especialmente bem conduzida pelo mediador. Embora a gente sabe que se o advogado... Vamos pensar que o cliente foi e não aguentou e desqualificou a outra parte. Se o advogado encosta no braço do cliente, o cliente já sabe que aquele não é um caminho promissor. Por quê? Porque, na verdade, o cliente tem muita confiança naquele advogado, exatamente pela parcialidade do advogado, né?
O mediador ele tem que dizer assim: é muito natural que em situações de conflito as pessoas tendam a usar expressões mais, enfim, tendentes à qualificação ou à desqualificação. No entanto, assim, ele tem que validar e depois ele tem que enquadrar, né? E se ele faz isso várias vezes, ele pode eventualmente dar a impressão de que ele quebrou a imparcialidade, de que ele estaria, de alguma maneira, tendendo para um lado em detrimento do outro lado. Por isso, até na comunicação, eu acho sim que o advogado pode contribuir imensamente. Bom, depois, identificar interesses. Ora, advogado pode fazer isso lindamente. A Mônica Salles, não sei se ela está aqui com a gente, mas ela disse uma pérola uma vez que eu pesquei e reproduzo o tempo todo, que é: eu não tenho que convidar o advogado para sair da defesa dos direitos para depois, para uma outra forma de atuação que ele não conhece. Eu tenho que convidar o advogado para sair da defesa dos direitos e migrar para a defesa dos interesses. Ele vai defender igualzinho, só que ele só vai tirar o foco dos direitos e colocar o foco nos interesses. Ele vai deixar o direito de lado? Claro que não. Ele já conversou com o seu cliente sobre qual seria a sua situação jurídica de vantagem, né? Mas isso ficaria para a alternativa fora da mesa, isso ficaria para o compromisso, que obviamente não pode ser um compromisso ilegal, né? Que desafie, né, normas cogentes, princípios constitucionais. É evidente que isso não é possível, né? Mas, se ele migrar o foco dele dos direitos para os interesses, ele pode ser um grande parceiro da mediação. Então, no segundo elemento, que é o elemento interesse, com certeza o advogado pode contribuir muito. Geração de opções. O mediador, quando é uma mediação facilitativa, porque a mediação pode ser avaliativa, se a mediação é facilitativa, a ideia é que o mediador faça perguntas para que os próprios mediandos cheguem às suas conclusões sozinhos. É uma espécie de inspiração da maiêutica socrática, né? Então, essas perguntas, elas tendem a ser perguntas, às vezes de esclarecimento, mas às vezes perguntas autoimplicativas, perguntas provocativas. Essas perguntas, elas, com toda habilidade, com todo cuidado, às vezes em reunião privada, para não expor o mediando na frente do outro, elas, de alguma maneira, vão ajudando o mediando a pensar de uma forma mais ampla. A gente sabe que as narrativas são a matéria-prima da mediação. Só que a narrativa do mediando, ela é desidratada, como diria Sarah Cobb, né? Por quê? Porque o mediando, ele vai contar uma história que seja toda coerente para chegar na pretensão. Se você começa a fazer perguntas, você começa a ampliar essa narrativa. E aí essa narrativa começa a não ser tão lógica assim, né? Ou pelo menos ela não conduziria logicamente à pretensão. Ela abre espaço para reconhecer legitimidade na pretensão de um lado ou na pretensão do outro lado. Ou melhor ainda, nos interesses de um lado e nos interesses do outro lado, né? Bom, depois, vinculação a critérios de legitimidade, né? Critérios objetivos de legitimidade, padrões socialmente aceitáveis. Ninguém melhor do que o advogado para fazer isso. Ninguém melhor do que o advogado para, sem ser argumentativo, conseguir mostrar, né, dados de realidade que possam, de alguma maneira, respaldar cada uma das opções, né? Alternativa fora da mesa. Ora, quem melhor que o advogado para fazer esse trabalho antes mesmo de iniciar a mediação, ou entre uma reunião e outra, né? Quem melhor do que o advogado para fazer a tal pesquisa de jurisprudência e mostrar para o seu cliente, né? Depois, o cliente precisa ter segurança, né? Aliás, eu gosto de pensar o seguinte, que essa questão das alternativas fora da mesa, né, ou da melhor alternativa fora da mesa, ela ajuda a mensurar quantas fichas o mediador, metaforicamente, o mediando vai investir na mediação. Porque a gente sabe, né, quem é mediador sabe, que faz uma diferença enorme quando as pessoas estão sentadas na mesa dizendo assim, a gente só sai daqui quando a gente chegar a um acordo, no sentido de que a gente pode passar semanas, meses em mediação, mas a gente vai fazer o nosso melhor, vamos aqui arregaçar as mangas e vamos nos debruçar sobre esse problema, sobre esse dilema, sobre essa questão, até a gente chegar numa solução, né? Vai ser uma questão de tempo. Essa é uma das graças das práticas colaborativas. Com o compromisso de não litigância, os advogados estão inteiros ali, porque se por um acaso a gente não chegar a um acordo, nós, advogados, saímos de cena. Então, a gente vai dar o nosso melhor, né? Depois, se a gente for pensar em compromisso, gente,
Compromisso é o que os advogados melhor sabem fazer. Ah, Samanta, mas o compromisso da mediação tem que ser com a linguagem das pessoas. É só convidar os advogados a terem esse cuidado. Ah, mas Samanta, às vezes uma cláusula penal, que é algo que o advogado tenderia a sugerir, isso não faz sentido no contexto da mediação. Pode fazer sentido ou pode não fazer sentido, mas o advogado vai customizar o compromisso. Ele não vai partir de uma minuta pronta, ele vai construir junto com as pessoas. Aliás, eu gosto de convidar os advogados a uma proposta que é de a gente fazer uma primeira versão da minuta com um laptop na mediação, na última reunião de mediação, junto com os medianos. Porque assim a gente vai retratando do zero o que vai fazendo sentido para eles. Depois, os advogados fazem as sugestões de aprimoramento e depois os medianos dormem sobre. Eu gosto muito de dizer para os medianos que está todo mundo concordado, a minuta está pronta, está tudo perfeito, e aí os medianos querem assinar. Eu digo, não, senhores, a gente só vai assinar esse compromisso amanhã, porque vocês vão consultar o travesseiro de vocês primeiro. E eu já tive situações incríveis, assim, teve uma vez que a medianda me mandou uma mensagem às 6 em ponto da manhã, porque ela não dormiu à noite, ela chegou em casa e já tinha certeza que ela tinha celebrado um compromisso que deixou de fora algo que era muito importante para ela. Às 6 em ponto, por uma questão de respeito, ela mandou a mensagem, Humberto, essa não é, essa era mais cuidadosa, dizendo, pelo amor de Deus, eu preciso de mais uma reunião porque eu não estou satisfeita, faltou prever o que acontece se um de nós dois for morar fora do país. Porque os dois eram profissionais que poderiam ser transferidos para fora e ela estava apavorada com a possibilidade de ter que rediscutir tudo aquilo, né, como é que fazia com os filhos se um dos dois viesse a passar uma temporada fora do Brasil. Bom, então, e aí os advogados são, sem dúvida nenhuma, os melhores profissionais para ajudar nesse alinhavo, né? E aí, relacionamento, preservação do relacionamento, de fato, é um cuidado que o mediador vai ter por todo o percurso da mediação, mas que, convenhamos, os advogados vão ter contribuído muito para isso na medida em que tiverem conduzido o procedimento junto com os mediadores. Aí vocês vão dizer, mas isso é um... Calma aí, você está tratando de uma questão tabu, porque eu sempre soube que quem conduz procedimento de mediação é um mediador. Então, eu, Samanta, não concordo com isso absolutamente. Eu, Samanta, considero muito sinceramente que essa ideia, né, de um mediador ficar no protagonismo do procedimento, da condução do procedimento, escanteando os advogados, ela é antissistêmica. É como se, nas entrelinhas, né, como se uma metacomunicação, os mediadores estivessem dizendo para os advogados assim, doutores, como os senhores não conseguiram resolver por negociação direta, eu ou nós, se for uma comediação, vamos assumir, os senhores ficam quietinhos no cantinho. Gente, isso, óbvio, não vai funcionar. Advogado é rede de pertinência, igualzinho a sogra. Só que eu falo isso porque a minha sogra é um amor, tá, gente? Meu marido, inclusive, morre de ciúme de nós duas juntas. Mas, na verdade, a diferença é que a sogra é rede de pertinência pessoal e o advogado é rede de pertinência profissional. Mas se eu não trouxer a sogra, não para que ela negocie pelo filho ou pela filha, mas para que ela compreenda o processo de construção do entendimento, ela vai ficar fomentando o desentendimento, ela vai ficar dizendo o tempo todo que o filho ou a filha não devem caminhar para esse entendimento, né? Se eu, na verdade, trago a sogra passa a ser ferrenha na defesa daquele acordo, porque ela vai ter entendido as premissas, ela vai ter entendido a lógica do silogismo, entende? A mesma lógica acontece, a mesma dinâmica acontece em relação aos advogados. É absolutamente fundamental trazer o advogado para a mesa. Eu já tive várias situações, de advogados extremamente adversariais, se você for considerar em termos vamos pensar assim, advogados são conhecidos no meio como absolutamente adversariais, que na mediação foram absurdamente colaborativos. Mas por quê? Porque eu, humildemente, me coloquei à disposição para trabalhar junto com eles, para ajudá-los a ajudarem os clientes. Eu cheguei depois, gente.
Se eu cheguei depois, qual o sentido de eu querer tomar a frente? Na verdade, eu estou ali para ajudar os advogados a ajudarem os clientes a serem protagonistas, a serem coautores, a serem proativos e saírem do lugar de vitimização, né? Bom, e se a gente não chegar num acordo? Eu sei que esse tema é do Humberto, mas eu vou só fazer só trazer assim a baila e depois eu peço até que ele me complemente, porque ele vai ser muito mais técnico, muito mais preciso do que eu. Se a gente, na fase, assim, vamos lá, a gente avaliou as alternativas fora da mesa e a gente chegou à conclusão de que as opções que a gente conseguiu gerar juntos não são mais interessantes do que as alternativas que um ou ambos têm fora da mesa, a gente vai descontinuar o procedimento numa boa e vai preservando o relacionamento, não avançar para um compromisso. Mas aí vale muito a pena celebrar os negócios jurídicos processuais. Se a gente vai para o judiciário, por que não aproveitar os advogados ali para que eles negociem como vai se dar o procedimento, talvez com a facilitação do mediador? Né? Ou não, se eventualmente o mediador já tiver cumprido o seu papel, se a dinâmica já estiver muito amena, né? Pode ser que os advogados sozinhos deem conta desse desdobramento, mas também pode ser que a gente também pode usar a mediação, o espaço da mediação para a celebração dos negócios jurídicos processuais, né? E aí queria tratar de um assunto, eu ainda tenho mais alguns minutinhos, eu queria tratar de um assunto que eu sei que também é tabu, mas que me parece fundamental. Vocês vão dizer assim, tudo lindo, fantástico, ótimo, mas com certeza não vai funcionar, porque os advogados não vão querer chegar num acordo, porque se eles chegarem num acordo, eles vão ganhar menos. Então, eu não acredito nisso. Tá bom, vamos lá. Eles não vão receber honorários de sucumbência, óbvio, né? Porque ninguém está sucumbindo a coisa nenhuma. Mas, em relação aos honorários contratuais, eu, Samantha, não acho razoável que você seja contratado para resolver uma controvérsia e você tenha o critério objetivo de parametrização ou de mensuração dos seus honorários baseado no tempo que essa solução vai levar para ser consolidada ou para ser consubstanciada. Gente, eu acho que o critério deveria ser a qualidade do que eu entrego para o cliente. Se eu sou contratada para resolver e eu entrego para o cliente uma solução em tempo e a contento, se eu entrego uma solução, citando o Kazuo Watanabe, que seja adequada, efetiva e tempestiva, por que eu vou receber menos? Não tem o menor cabimento. Vou aqui eu sei que a gente está aqui na Escola da Magistratura, mas vou me permitir uma informalidade, contar uma historinha para vocês que provavelmente todos já conhecem, mas quero relembrar a título de metáfora. Um navio que estava atracado com um problema, já tinham consultado todos os especialistas nacionais, ninguém conseguia resolver o problema do navio, chamaram um indiano, que era o cara, né, a referência mundial em conserto de navios. E aí esse profissional chega no porto, anda para um lado, assim, entra no navio, anda para um lado, para o outro, para um lado, para um outro, para um lado, para o outro, e diz assim, por favor, vocês podem me entregar um martelo? Pegou um martelo e deu uma martelada e o navio voltou a funcionar. E aí ele entregou a conta, 1 milhão. E o dono do navio falou assim, 1 milhão para dar uma martelada? Jura? E aí ele disse, tem toda a razão, 1 milhão, R$1 para dar a martelada. E 999 para saber onde dá a martelada. É isso. Se o advogado contribuiu imensamente para a solução da controvérsia por meio de um terceiro, que por acaso é facilitador e não decisor, por que ele vai ganhar menos? Não tem o menor cabimento, não tem lógica alguma, né? Aí vocês vão dizer assim, mas o advogado trabalha menos na mediação. Hã? Tipo, na verdade, no judiciário, ele vai preparar uma petição inicial, que provavelmente ele já tem no acervo dele, então ele vai mudar as características fáticas, ele vai mudar, enfim, uma coisa ou outra, mas, em tese, ele já tem alguma coisa ali já pré-concebida. Depois, ele, eventualmente, traz uma réplica, eventualmente, aí vai participar da audiência e depois vai apresentar a apelação, que é muito
parecida com a petição inicial, depois vai contra razoável, enfim, tudo que ele faz, né, quer dizer, ele tem uma atuação constante, vai sustentar no tribunal, enfim, mas ele tem uma atuação constante, mas essa atuação ela é espaçada no tempo. Então, se o processo leva 10 anos, não quer dizer que ele trabalhou 10 anos, quer dizer que ele trabalhou em alguns momentos, episodicamente, ao longo desses 10 anos. Ah, mas ele acompanhou a tramitação. Bom, hoje em dia tem, inclusive, o push do tribunal, você recebe os andamentos. Ah, mas ele despachou uma liminar. Bom, isso foi no comecinho do processo. O que eu quero dizer, gente, é que não necessariamente, aliás, quem disse isso para mim foi o José Gabriel Assis de Almeida. Ele estava na minha banca do segundo mestrado na UF, e ele perguntou para mim se eu achava que o advogado trabalhava mais na mediação ou no processo judicial. E eu, num primeiro momento, falei, bom, acho que no processo judicial. Ele falou, será? E ele tem razão, porque, vamos lá, se eu passar 10, 20 horas em mediação, o advogado vai ter que estar ali o tempo todo do lado do cliente, né? Ele não vai poder pedir para o estagiário, ele não vai poder pedir para o advogado assistente, o advogado júnior, ele vai ter que fazer ele mesmo, entende? E depois, esse esforço concentrado depende de uma criatividade, de um potencial, digamos, empreendedor, né? Que não é mais do mesmo nunca, porque nenhuma mediação é igual à outra, né? Então, por tudo isso, eu, sinceramente, não acho que o advogado deveria receber a mesma coisa. O Código de Ética da Advocacia, até separei aqui para ler para vocês, muito rapidamente, diz assim, ó, no artigo 48, diz assim: a prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedade, será contratada preferencialmente por escrito. Aí, parágrafo 4º. As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução de conflitos. Parágrafo 5º. É vedada, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Então, a própria OAB, né, ela rechaça a possibilidade de redução dos honorários, né? A gente tem feito, eu presidi a Comissão de Mediação da OAB do Rio por 10 anos e agora estou como vice-presidente da Comissão de Mediação da OAB Federal. E a gente tem feito um esforço, né, de reflexão no sentido de se realmente não seria interessante, né, que a própria OAB pudesse, né, isso ainda é uma deliberação, ainda é uma reflexão interna, nem está ainda em fase de deliberação, mas enfim, mas tentar pensar em que medida não faz sentido que a própria OAB, na sua tabela de honorários mínimos, equipare os honorários contenciosos aos honorários consensuais, para que ela não contribua para essa distorção, né? Depois, para finalizar, eu diria para vocês o seguinte: será que um advogado que escolheu um método adequado, que se empenhou imensamente, que entregou para o cliente um resultado super customizado, que vai ser sustentável no tempo e garantir a preservação do relacionamento, será que esse advogado não fideliza o cliente? Será que esse advogado não vai ser uma referência para o cliente, inclusive em termos de indicação? Porque quando as pessoas... Nós sabemos que é da nossa cultura que quando a gente gosta de alguma coisa, ou de alguém, né, a gente indica para 2 ou 3. Quando a gente desgosta, a gente critica para 100, né? Mas será que se foi tão bom assim, tão extraordinário assim, a gente não aumentaria imensamente esse número 3? Para pensar. Então é isso, queria agradecer mil vezes, é uma honra estar aqui acompanhada de pessoas amigas e que eu admiro tanto, né, como a doutora Márcia Calainho, o doutor Humberto Dalla, o desembargador César Cury, né, e queria dizer que estou totalmente à disposição para qualquer pergunta, inclusive para críticas, discordâncias, porque, enfim, não poderia, assim, mediador, a gente sabe que na mediação, né, a nossa máxima é toda e qualquer percepção, perspectiva é igualmente legítima. Então, eu estou super disponível para ouvir outras possibilidades de entendimento, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito a Samantha pela intervenção dela, brilhante, como sempre, aliás, e agregando que realmente não tem o menor sentido haver diferença de honorários entre o advogado que trabalha na mediação,
até porque o advogado da mediação tem um grande trabalho antes da mediação, pré-mediação, que é preparar o cliente dele, avaliar o cliente dele para saber se ele realmente pode participar de uma mediação, porque nem todos podem, quer dizer, preparar esse cliente, trabalhar com ele como vai ser a mediação, depois um longo trabalho durante a mediação e após a mediação ele permanece dando a manutenção ao acordo que foi firmado. Então, o trabalho é muito longo, tem que ganhar mesmo a mesma coisa, ou até mais, né? Agora, nós não recebemos aqui... eu queria deixar consignado que nós estamos com mais 40, além dos 430 participantes pelo Zoom, nós estamos com mais 44 pelo YouTube, participando também do nosso webinar. Então, nós estamos aqui com mais ou menos 500 participantes desse nosso webinar. É quase o auditório da EMERGE, o auditório principal da Antônio Carlos Amorim, cheio, lotado. São 480 lugares lá, né? Então, isso aí. Agora, nós não recebemos aqui até o momento, eu abri pelo chat a pergunta, e recebemos a pergunta do Paulo, deixa eu ver o sobrenome dele aqui, que não é o Paulo Santos Freitas Júnior, que não é da área jurídica, e a pergunta dele é se é necessário que o mediador seja da área jurídica, e se só ocorrem mediações na área jurídica. E você quer responder, Samantha, essa pergunta? Rapidamente, muito, muito, muito simples. Paulo, eu vi. Paulo, não, a mediação ela é absolutamente interdisciplinar, inclusive eu tive a oportunidade de coordenar junto com a Eva Jonathan e a Tânia Almeida um livro com 74 autores, mais de 1.000 páginas, que chama-se Mediação de Conflitos para Iniciantes, Praticantes e Docentes. Até o professor Humberto Dalla tem um artigo lá. Na verdade, a gente tem lá aporte do direito, aporte da psicologia, aporte da antropologia, aporte da sociologia, aporte da filosofia. Todas essas diferentes áreas do conhecimento agregaram valor à mediação. Aliás, a própria escola de Harvard diz, com toda humildade, que eles não inventaram nada, eles só sistematizaram saberes que já existiam, né? Então, uma das grandes graças da mediação é a complementaridade entre co-mediadores de áreas do conhecimento. Então, às vezes, você tem um mediador da área jurídica, um mediador da área da psicologia, da economia, da engenharia. Eu posso te dizer que, dentre os meus mediadores preferidos, eu tenho uma médica, um engenheiro, um economista, enfim, tem de tudo, assim. Outro dia tinha no curso de mediação uma química. E é absolutamente... aliás, o William Ury é antropólogo, né? Então, realmente, não é de jeito nenhum adstrito à área jurídica e nem precisa acontecer apenas em situações que tenham aspectos jurídicos envolvidos. Tem situações... É raro uma situação da vida não ter algum aspecto jurídico, mas vamos lá. Um exemplo que eu adoro dar... eu tinha uma avó muito senhorinha que tinha um vínculo afetivo muito forte comigo, com a minha irmã. Então, nós duas éramos quase filhas dela, assim, de alguma maneira. E essa minha avó, quando ela ficou bem velhinha, ela não queria de jeito nenhum um acompanhante, né? E a gente não queria de jeito nenhum que ela fosse para uma casa de repouso, embora ela achasse que essa era a melhor opção. Então, era muito difícil de lidar com isso. E o meu pai e o meu tio disseram, vocês decidem, o que vocês duas decidirem está resolvido para a gente. Se a gente por acaso, eu e a minha irmã sempre fomos muito alinhadas, né? Mas se a gente precisasse, a gente decidiu, para matar a sua curiosidade, a gente decidiu morar nós três no mesmo prédio. E assim, nós duas dávamos um amparo à vovó e deu tudo certo.
Mas se a gente tivesse um conflito, né, a gente podia ir para a mediação para negociar. A minha avó não estava senil, ela não tinha nenhum comprometimento, não era caso de interdição, né? Mas ela, ao mesmo tempo, dizia para a gente: eu não quero ser um estorvo, então o que vocês decidirem, tudo bem para mim também. Né? Então, se a gente podia ir para a mediação para alinhar essa decisão familiar, que não tinha nenhum aspecto jurídico envolvido. Né? E, por exemplo, num caso como esse, o melhor mediador não deve ser um mediador com formação jurídica, deve ser um mediador com formação, por exemplo, em psicologia. Né? Muito bem. Bom, como não tenho nenhuma pergunta, a palestra então do Dalla foi tão autoexplicativa que a gente não teve aqui nenhuma pergunta. Eu queria, então, tomar liberdade nesses minutos finais em fazer o que eu disse a Samantha que ia fazer e entendendo que essas duas oportunidades, com certeza, os autores que vieram participar representaram a todos aqueles que escreveram o livro, e nós ainda teremos mais, não é, doutor César, mais uma oportunidade de falar sobre o livro ainda mais uma vez, e outros dois também serão chamados para falar sobre isso. Nós procuramos trazer autores de áreas diferentes, e sempre um homem e uma mulher, porque nós... Manter um contraditório. Exatamente. Que no nosso caso não é contraditório, é colaborativo, né, Samantha? Para manter a simetria, né? Para corrigir uma questão histórica, né, Márcia? Exatamente. Então, nós estamos... Eu vou tomar a liberdade de ler o nome dos autores, todos nossos amigos, como disse a Samantha, e eles são Cristiana Viana Veras, Cristiane Dias Carneiro, Diego Eljaique Raposo, Eva Jonathan, Fernando Gama de Miranda Neto, Gisele Picorelli e Jacob Marques, Humberto Dalla Bernardino de Pinho, Inês Balbino Peterle, Juan Carlos Vezula, Cátia Valverde Junqueira, Maria do Céu Batalha, Matheus Souza Ramalho, Paula Calainho, Pedro Moraes Martins, Felipe Lantos, Renata Moritz Serpa Coelho, Samantha Peládio, Sérgio Nassim Arari e Vânia Iso de Abreu. Esses são os nossos autores, todos nossos amigos de todos, e que participaram e contribuíram com o seu saber para o nosso livro. Então, já agradecendo, eu queria passar a palavra para o desembargador César para fazer um encerramento, agradecendo muito a Samantha e ao Humberto por terem dedicado essas 2 horas a esse trabalho, junto à Emerge, junto ao nosso livro. Agradecer muito a editora Cravo, que conseguiu tornar realidade esse trabalho dentro dessa pandemia, e dizer a vocês que o 2º volume está vindo aí. Tá? Então, vou transferir a palavra do desembargador César para o encerramento. Bom, minha gente, eu fico muito satisfeito porque temos aí cerca de 500 pessoas nos acompanhando durante 2 horas, no período no horário da tarde, o que não é tão comum, né? Isso mostra não apenas a relevância dos temas que vocês 2 trataram, na verdade, vocês 3 trataram, mas pela qualidade com que vocês apresentaram os temas. Eu pude ouvir, não acompanhei tudo, porque estava em outras atividades, como eu tinha dito no início, mas acompanhei tanto a fala do Dalla quanto da Samantha, e os 2 são nossos mestres, né? Mais uma vez, de parabéns. Fiquei muito impressionado, tanto com a colocação do Humberto e a da Samantha, fez uma aula para a gente aqui, né? Nossa, fiz várias anotações, e sempre muito bom, sempre excelente essa troca. Então, eu espero que todos tenham gostado. A gente ainda vai ter outras oportunidades, temos mais uma à frente, uma data a ser em breve definida, com outros autores, como a Márcia falou. A ideia, então, é trazer, a partir dessa obra, discussões em torno dos temas
do tema mediação, né, sempre com os autores, alguns dos autores que tenham participado, e a gente espera fazer isso mais vezes, né? Tem sido muito bem recebido, tanto os eventos que a gente tem feito, né? Mas esse é o seu segundo evento, o primeiro também foi ótimo, e até porque o livro é dedicado ao NUPEMEC, né? E isso é uma satisfação especial, né? Eu fico muito lisonjeado, me sinto diretamente tocado, porque, enfim, o NUPEMEC, antes de mais nada, é uma construção coletiva, é uma obra de múltiplas mãos, é uma obra essencialmente colaborativa, tem sido assim desde a sua concepção e tomara que permaneça desse jeito. A gente espera que permaneça dessa forma. Então, agradecer mais uma vez o pessoal, a equipe técnica da Emerge, que tornou possível a gente fazer esse trabalho, né? Agradecer mais uma vez à própria escola, ao desembargador André Gustavo, meu querido amigo, e agradecer, Márcia, a Samantha por ter compartilhado com a gente essas 2 horas, o Dala, meu querido amigo, da mesma forma, obrigado pela participação, a você, Márcia, também, e vamos encerrando aqui o nosso encontro desta tarde. Não Até sem uma antes próxima ocasião, minha gente. Não sem antes desejar feliz aniversário para o desembargador Desembargador André. Vamos encher o desembargador André de mensagem, hein? Que faz aniversário hoje. Vovô André. Então, minha gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima ocasião. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente.